Bem, senhores, vamos aqui a mais um dos nossos vídeos Dicas do CC com questões comentadas sobre a percentagem. Iniciamos esse deixando aos senhores alguma das, chamando aqui de formulário, alguma de nossas formas que vimos em vídeos anteriores, tanto para aumentos sucessivos como para descontos sucessivos. Dentro do possível em nossos problemas, veremos alguma delas. Bem, senhores, o primeiro dos nossos problemas é uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Um lojista oferece 5% de desconto ao cliente que pagar suas compras à vista. Para calcular o valor desse desconto, o vendedor usa em sua calculadora o seguinte modo: preço total vezes 5 vezes o percentual e a tecla menos. Agora vem o nosso problema. Um outro modo de calcular o valor com desconto seria multiplicar o preço total dessa mercadoria por. Bem, senhores, uma das maneiras, vamos denominar de P, o preço total. Então, o preço com desconto de 5, como nós vamos chegar lá? Ora, nós temos o preço, vamos diminuir de 5%, né, para chegarmos à condição do desconto. E, senhores, P menos 5% é o mesmo de P menos 0,05 de P. Colocando-se aqui o P na evidência, ficamos com 1 menos o 0,05, que em outras palavras é o 0,95 do P. Ou seja, senhores, para chegarmos então a calcular 5% de desconto, é só você tomar o preço total e multiplicá-lo por 0,9595 centésimos. Em termos de opções, nosso probleminha, opção C. Senhores, uma questão do nosso CC Veste. Certa mercadoria custava 24, passou a custar 30, houve um aumento, digamos. Calcule a taxa percentual do aumento. Então, o valor da taxa é o que ele quer. Bem, senhores, uma das maneiras. Vamos denominar de I a taxa percentual do aumento. Nós temos o quê? Que o preço percentual vezes mais o preço aumentado, tá? Nós vamos chegar a R$30, ou seja, o preço de origem mais a condição da taxa do aumento, o valor do aumento, chegamos a 30%. Ou seja, senhores, nessa equação, vamos isolar o termo em I, que é o 24, trazendo 24 a segundo membro, isolando o I nessa equação, senhores, ficamos a depender de 0,25, em outras palavras, é o 25%. Então, senhores, um outro modo de você também chegar bem rápido e prático a essa circunstância de encontrar aumento percentual, é só você fazer como? A taxa do aumento é sempre dada por quem? Pelo aumento, no nosso caso aqui foi 30 menos o 24, que é o 6, e dividir, senhores, esse valor de aumento pelo valor antigo, digamos assim, o preço de origem, que no nosso caso é o 24. E aí, senhores, 6 dividido por 24, simplificados por 6, dá 1/4, e chegamos então a 25%. Então, senhores, aí duas maneiras de os senhores calcularem a taxa percentual de um determinado aumento. Outra questãozinha do CC Veste. Se um artigo aumentou em 25%, de quantos por cento ele deve diminuir para voltar ao preço antigo? A gente pensa às vezes que é o mesmo 25, né, senhores? Vamos ver que não é. Vejamos como. Supondo que o preço era de 100, inicial de R$100, né? Nós temos que o preço aumentado, se aumenta 25%, senhores, 25% de 100 é 25. Então, 100 mais os 25, chegamos a R$125. É o preço do reajuste de 100 na taxa 25%. Bom, agora o que é que nós queremos? Queremos que esse 125 retorne a 100, conforme a proposta do problema. Bom, senhores, como devemos fazer? Para retornar ao preço antigo, ele deve sofrer um desconto de 25, né? 125 menos 25, para chegar a 100. Ora, gente, em relação a esse 125, o que vamos fazer? Encontrar a velha taxa, 25 dividido pelo 125, condição do aumento. E aí, senhores, 25 divididos por 125, dá no caso aqui 1/4, aliás, 1/5, que dá o 0,2, ou então, em outras palavras, 20%. E não como a gente pensa que é 25. Então, para retornar ao preço antigo,
nós devemos fazer uma redução de 20%. Outra questão do CCV, senhores. Qual o novo preço de um rádio que custa R$100 após aumentos sucessivos de 25% e de 20%? Então, ele está interessado no novo preço de um rádio que houve ou possuiu 2 aumentos sucessivos. Então, senhores, uma das fórmulas que nós temos aí no nosso formulário, né? Preço final igual ao preço inicial, que multiplica 1 mais as taxas devidas. No nosso caso, preço final é o que ele pretende. Então, senhores, vai valer sempre o preço inicial vezes 1 mais a primeira taxa, que é 25, vezes 1 mais a segunda taxa. Ambas as taxas escritas no decimal. Senhores, ficamos então a depender de 1,25 vezes 1,20. Ora, multiplicando essas duas taxas, chegamos a 1,5. Vezes os 100, senhores, dá R$150. Então, uma observaçãozinha, né? Que a taxa total do aumento ficou sendo de 50%. Ó. Estava a 100, pulou para 150. Então, nós temos um aumento de 50 e não de 45, como se pode pensar. Senhores, a questão de número 5. Outra do CCVest vem assim. Qual o preço da mercadoria que custa R$100 após 2 descontos sucessivos, um de 30 e outro de 20? Tá bem? Aqui a gente vai pensando que o desconto tem que ser 50, né? Vamos ver. Novamente, senhor, aquela condiçãozinha do nosso formulário inicial, condição de desconto. É o preço final, fica a depender do preço inicial, que multiplica 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda. No nosso caso, só são 2. Ou seja, o nosso preço final, que é justamente o nosso problema, fica a depender preço inicial, 1 menos a primeira, que é 3, escrita na condição decimal 30% é o 0,3, menos o 0,20, o 20%, que é o 0,2. Multiplicando, senhores, essas duas taxas, né, com a devida diferença, ficamos com 100, que é o preço de origem, vezes o 0,56. Isso aqui, senhores, dá R$56. Então, senhores, cuidado, ó, a taxa de aumento passa a ser de 44%, que é a condição da diferença, e não de 50%, como se pode pensar. Senhores, outra das nossas questões. Um comerciante aumenta o preço inicial, P, de uma mercadoria em 80%. Então, ele tem uma mercadoria que é P e aumenta a princípio de 80%. Em seguida, anuncia essa mercadoria com desconto de 20%. Eu penso que dá 60%, né? Vamos ver. Resultando um preço de 72. Calcule o valor do preço original. Senhores, novamente a condição da nossa formulazinha, só que aqui nós temos aumento e desconto. Olha como podemos usar a condição do aumento, condição de desconto de uma vez só. Olha só como fica prático. O preço final nós temos, que é 72, igual preço inicial original é o nosso problema, vezes 1 mais a taxa do aumento, que foi por 80%, é o 0,8, menos, vezes 1 menos a taxa de desconto. Senhores, aqui dá 1,8, né, vezes o 0,8. Então, nosso valor fica a 72. Ficamos então com 1,44, que é a multiplicação dessas duas, igual a vezes o P inicial, igual a 72. Senhores, isolando o valor do P inicial na condição acima, chegamos a R$50. Então, senhores, aí um problemazinho que envolve a condição de aumento e de desconto para servir de modelo para vários e vários outros. Questão 7. Depois de um aumento de 20, uma mercadoria passou a custar 38. Qual era o preço da bolsa antes do aumento? Então, senhor, nós tínhamos a 20, a bolsa passou a valer 38. Qual é o preço antes do aumento? Então, preço final, ele está interessado no preço inicial. Passou a ser 38, preço inicial, 1 mais, né, que foi o aumento. Senhores, arrumando essa equaçãozinha, ficamos com essa dependência, isolando o valor do P na mesma condição anterior, chegamos a 32, que era então o preço interessado ao problema. Senhores, deixamos esses esses 3 problemas aos senhores com alguns itens. Façam um treinozinho, bons estudos, valeu e até a próxima.